Nós estamos de volta com o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, ao vivo, para todo o estado de Santa Catarina. São 10h47 agora. Falei na abertura do programa da Operação Lava Jato aqui em Santa Catarina para investigar a empresa catarinense Arxo. E eles enviaram uma nota há poucos instantes para as redações aqui do estado, dizendo que nenhum membro da diretoria ou colaborador da empresa teve qualquer ligação com tratativa ou pagamento de propina à Petrobras. Da mesma forma, todos desconhecem o citado Mário Góes, que é um dos nomes que foram citados no processo de investigação e quando do momento da prisão, segundo a empresa. Portanto, é claro que fatos novos surgirão a partir de agora, mas essa é a posição da empresa nesse momento. Falando ainda de Lava Jato, queria começar por esse lado aqui da mesa, rapidamente, antes de irmos para o próximo intervalo. Ouvi dos senhores, o doutor Wesley e também o Michel, por enquanto, daqui a pouco o outro lado, o que mais chamou a atenção na Operação Lava Jato? Os valores envolvidos, que, aliás, na minha primeira intervenção eu disse. Os valores envolvidos porque está assustando o resto do mundo. Sim. A repercussão é imensa. A Graça Foster recebeu a Petrobras valendo 330 bilhões de reais. Está entregando agora 60% a menos, só 128 bilhões. E eu queria levantar uma questão aqui. Claro, o presidente nomeado hoje não tem ficha limpa. E não há como nós termos esperança nele. Ele já foi investigado por lavagem de dinheiro, foi denunciado pelo próprio motorista dele, teve que pagar 120 mil reais de multa à Receita Federal, porque comparou as declarações e verificou que o crescimento do patrimônio dele não é condizente com o que ele ganha. Ele emprestou 2,7 milhões de reais para uma socialite do Rio de Janeiro que não tinha condição de pagar. Sim. E este homem vai para a Petrobras e da diretoria nomeada hoje, só ele e o diretor financeiro não são da Petrobras e vieram do Banco do Brasil. Como cidadão, eu tenho o direito de imaginar, olha, você vai comigo. O presidente e o financeiro vai. O resto foi gente da Petrobras. Então, como cidadão, eu diria assim, será que ele não vai meter a mão? Será que não existia outro nesse Brasil imenso? Isso me revolta e acredito que revolte o povo, claro, né? Os que se manifestam. Sim. Aí, né? Então, há momentos em que eu não tenho esperança, mas a gente não pode perdê-la, né? Michel, rapidamente. Além dos valores que foram desviados, né, o que me chamou a atenção foi a forma como a corrupção voltada à Petrobras envolveu vários estados, vários políticos, e simplesmente depois de alguns anos que ela veio à tona. Como é que tanto dinheiro se saiu dentro dos cofres públicos sem ter o mínimo de fiscalização, ou seja, é provado que fazem vista grossas para o dinheiro que é desviado. Então, quando isso respinga, quando acontece o rombo, que a gente é famoso chamado rombo, né? O desfalque total dos cofres públicos, é aí que vem à tona, que vem o corretor daquela investigação. Por que não se ocorre uma fiscalização desde o início em cima das empresas como a Petrobras? Por que ela não é monitorada em todo o setor dela financeiro e tudo que é praticado? E não simplesmente quando faz uma operação errada, que ocorreu com a Passadina, foi um dos escândalos que mostrou prejuízo, mas por que primeiro tem que ocorrer o problema para haver a fiscalização? Se existem os órgãos e poderes de fiscalização em nosso país. Então mostra que não está funcionando. Eu vou fazer agora um papel do lado de cada mesa, né? Muito se fala, e se o foco agora é o PT, mas eu quero sempre deixar claro que é o amadurecimento das instituições. Sim. Por quê? Trago aqui um comentário do famoso jornalista Paulo Francis, falecido em 97, que no programa Manhattan Connection de 1996, durante o primeiro governo do FHC, disse o seguinte: os diretores da Petrobras põem o dinheiro na Suíça, roubam em subfaturamento e superfaturamento, constitui a maior quadrilha que já atuou no Brasil. Então o Paulo Francis, lá no Manhattan Connection, em 1996, já falava de um esquema de corrupção.
para ficar claro, né, que como a corrupção já veio antes dos próprios portugueses chegaram ao país, não é o que mudou, por isso que eu digo, por isso que eu sou um otimista. Sim. O que mudou é que a sociedade está organizada. Eu espero que a marcha do dia 15, independente para que partido, onde isso vai chegar, com impeachment ou não, venha para reflexão. O maior momento histórico do país na última década, com certeza, foi o movimento pelos 10 centavos, que eu digo, se fosse só pelos 10 centavos, teria sido nulo. Foi muito mais pela repercussão da rejeição da PEC que amordaçava o Ministério Público. Sim. Então eu vejo com muita esperança, estou com muita expectativa, fechem as pontes ou não, nesse caso, eu sou particularmente, mas é tão importante, feche as pontes. É tão importante eu ver aquele mesmo movimento que nós vimos aqui em Florianópolis, que foi um movimento que me lembrou, eu era muito pequeno na época, mas da questão da direta já. Sim. Eu não traço nenhum paralelo, eu acho que ele foi quase maior do que os caras pintadas. Né? Porque foi um movimento que se organizou pelas redes sociais, que não teve um envolvimento político, muito pelo contrário, derrubava as bandeiras de partidos, né, para fazer um movimento da sociedade. E independente do que vai ser o julgamento lá na frente, o povo precisa voltar a se mobilizar para mostrar para os dirigentes qual é a nação que o país quer. Claro. Porque, como disse o nosso colega advogado, o Estado existe pelo povo. É o povo que determina a condução do Estado, e não o presidente eleito da Petrobras, e não o presidente, e não o senador. Quem os colocou lá, bem assessorados, bem maquinetados ou não, foi o povo. O povo colocou os deputados, tem sempre a sua parcela de culpa, né? Que é histórica. Mas ele pode mudar, sim. Ele pode vir às ruas e reclamar, e deve reclamar. Então eu aguardo ansiosamente essa manifestação, que eu espero que seja igual ou superior àquela que houve pelos famosos 10 centavos. Doutor Jorge, rapidamente. O que me chamou a atenção nessa operação Lava Jato da Petrobras não foi só a questão financeira, mas a contaminação que se constatou. E essa contaminação, ela representa, isso nós estamos falando em Petrobras, nós estamos falando no resto da administração pública federal. Sim. E depois nos outros níveis, das estaduais, das municipais. Quer dizer, se instalou uma cultura de amoralidade, onde esses fatos quase que são considerados normais. Mas o doutor Michel tocou num ponto interessante, que é a falta de fiscalização. Nós tivemos, sim, nesse caso da Petrobras, me parece, algumas advertências do Tribunal de Contas da União. Não é? Mas verificamos que não funcionou. Não funcionaram essas advertências. Por quê? Porque, infelizmente, esses tribunais, nos seus órgãos de decisão, de julgamento, são constituídos de políticos aposentados e tudo mais. Os seus órgãos técnicos muitas vezes podem funcionar bem, mas chega na hora da decisão, eles vão lá, vão sobrestar os autos, vão pedir novas diligências, e acaba não funcionando, o papel que eles devem exercer acaba não sendo eficaz. Sim. Bom, vamos ao último intervalo do programa. A gente vai voltar em instantes com a manifestação de mais telespectadores e uma rápida consideração final dos nossos participantes. Até já. Muito cuidado na estrada aí, galera. E tenha um ótimo verão. Vai começar a viagem. E partiu o verão 2015. Mulher solteira no verão tem que continuar solteira, mano. É isso aí, viaja! Faça o que o seu coração mandar. Aí está. Atlântida, a rádio da sua vida. Galpão no município de Biguaçu, cidade com grande crescimento econômico na região da Grande Florianópolis. Acesso fácil e